Prezado amigo telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. O nosso programa de hoje continua, como o programa anterior, falando das nossas pesquisas na Itália. A primeira parte foi um resumo, muito resumo, que fizemos no programa anterior sobre Assis, sobre Francisco com a sua riqueza de existência, com a sua conduta e com a sua escolha e a sua renúncia ao que era material em favor de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as nossas viagens a Roma e a Pompeia. Em Roma nós fizemos pesquisas sobre tudo, nos caminhos de Pedro e de Paulo. Nós, lá na Via Ostia, nós visitamos o último encontro de Pedro e Paulo. Na Via Ápia, nós visitamos a igreja de Covades, onde Pedro foi crucificado, né? E visitamos, mais especificamente, as catacumbas de São Sebastião. Visitamos a prisão onde Pedro e Paulo ficou, lá perto do Coliseu. Visitamos o Coliseu. Foram dias, uma semana de muita pesquisa, onde nós adquirimos assim muito material e vamos com certeza tornar isso possível para vocês oportunamente. Não digo quanto, mas vale a pena. O acervo que nós estamos adquirindo nessas pesquisas, ele é muito rico de detalhes, porque como pesquisador eu observo às vezes coisas que muita gente não observa. Mas nós visitamos a prisão primeiro de Paulo, passamos em Nápoles, onde fomos ver se visitavam Puccioli, que é uma região onde, segundo se fala, narra-se no livro de Atos, Lucas nos narra, que ali existia uma comunidade cristã que Paulo visitou e desembarcou e ficou uma semana ali quando ele voltou. Quando ele veio na sua última viagem, naquele naufrágio que ele teve na ilha de Malta, ele desembarcou ali em Puccioli e ali ele visitou uma comunidade que existia. Nós visitamos depois a prisão, lá vizinho ao Coliseu, chamado Mamertino, um lugar que me lembrou muito a prisão de Jesus lá no Palácio de Caifás, em Jerusalém. É o mesmo estilo, buraco no teto, e por ali se jogava o prisioneiro, um local escuro, úmido, que você vai ali pesquisar e não se sente bem. Imagine você ficar ali recluso, sem nenhuma condição humana, pedras no chão, não tinha lugar, não tinha um banheiro, não tinha. Eu fico imaginando que vida teve Paulo ali e Pedro. Mas eles foram fiéis. E fomos visitar, depois dali, fomos ao Coliseu, um local que realmente mexe comigo demais. Aquele Coliseu foi construído depois que Jerusalém foi destruída no ano 70, eles começaram no ano 72, conta a história, que Tito levou muitos judeus prisioneiros para construir aquele Coliseu imenso, que ainda hoje ele serviu de modelo para a construção dos grandes estádios, inclusive o Maracanã, dizem que foi baseado numa cópia do Coliseu romano. É uma estrutura impressionante. Você imagina, diz que ali foi construído num terreno que pertencia a Nero, imperador Nero. E eles levaram 8 anos para construir. Eu não sei como é que em 8 anos devia trabalhar ali no mínimo mais de 5.000 homens para poder fazer o que foi feito. Tinha elevadores, aquela arena tinha elevadores, mostra-se o lugar onde ficava o imperador. Você volta no tempo do século I muito. E as impressões espirituais que você sente, as sensações, gritos, uma espécie de blasfêmia, sei lá, desorganização, e você volta às histórias de Emmanuel, em Ave Cristo, você vê
as histórias de Covadis, e eu gostaria que vocês assistissem esse filme, porque ele tem historicamente tem alguns desvios de costumes ou de ordem de datas, mas é um filme que vale a pena ver, porque a história desse filme, na perseguição, quando Nero incendeia Roma, que aí eles destruíam praticamente os cristãos, amarravam naquelas bigas e saíam arrastando, jogavam as feras, faziam todo tipo de maldade. Tácito, Plínio e outros historiadores dizem que eles crucificavam e colocavam óleos no corpo, que durante a noite eles eram verdadeiras tochas humanas. Então visitar aquele Coliseu para mim foi assim muito forte. E tem uma passagem que diz que Pedro, quando começou a perseguição a ficar muito forte, ele fugiu de Roma. E quando ele chega na Via Ápia, ele é interpelado por Jesus. E quando ele vê Jesus, ele pergunta em latim, Covadis Dominis, que significa, aonde vai, Senhor? E o título do filme, que tem aí, vocês podem encontrar nas locadoras, é Quo Vadis. Q-U-O. Quo. V-A-D-I-S. Vadis. Quo Vadis Domini. Foi a pergunta que Pedro fez para Jesus. Aonde vais, Senhor? E Jesus diz assim, responde para ele, eu vou a Roma ser crucificado pela segunda vez. Ele diz que Pedro entendeu que como Jesus já tinha sido crucificado, não poderia ser crucificado uma segunda vez. E aí ele voltou, enfrentou a morte com muita hombridade e foi crucificado na Via Ápia, de cabeça para baixo, onde tem ainda hoje lá uma igreja chamada Igreja Covadis, no lugar onde ele foi crucificado. Não temos mais tempo nessa primeira parte, mas a gente volta já na segunda parte do nosso programa. 1 minuto só. Não saia daí. Se quiser tomar um copo d'água, dá tempo. Mas é nada mais, nada menos do que 1 minuto. Até já.